A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso culto desta manhã. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de poder expressar por meio de louvores, palavras de exaltação e glorificação ao nome do Senhor. Agradecemos, ó Pai, por podermos nos dirigir a Ti com louvor e com adoração. Receba, Deus, cada cântico, cada louvor, cada palavra direcionada a louvar e exaltar o santo nome do Senhor. Que o Senhor abençoe este momento em que nós nos dirigimos a Ti e no momento em que o Senhor falar conosco por meio da Tua palavra, que o Teu servo seja usado por Ti para a glória do Teu nome. Nós agradecemos a Ti por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Manifesto teu perdão e poder.
Irmãos, vamos recolher as nossas ofertas, amém? Vamos orar ao Senhor, apresentando a Ele esta oferta como expressão do nosso louvor e gratidão a Ele pela provisão e o cuidado dEle para conosco, amém? Senhor, nós pedimos a Ti que receba cada oferta, cada dízimo que é trazido ao Teu altar, como expressão de gratidão e louvor a Ti pelo Teu cuidado e a Tua misericórdia. E que a Tua casa tenha sempre, ó Deus, para servir ao Teu povo, em nome de Jesus. E que o Teu povo, ó Pai, tenha sempre para ajudar uns aos outros. Nos ajude a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele
Amém, meus irmãos. Continuando a nossa série de mensagens no Evangelho que escreveu Lucas, cujo título é Convicções, e hoje nós vamos discorrer dos versículos 17 ao 26 do capítulo 5 de Lucas. Antes de nós lermos, nós vamos fazer uma oração pelas nossas crianças, amém? Venham aqui, crianças. Enquanto você procura aí, Lucas 5, 17 a 26. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo grande privilégio de termos essas crianças aqui conosco, alegrando os nossos corações, alegrando os corações de seus pais. Que neste momento em que elas irão para aquela classe ali, delas, que o Senhor possa, meu Deus, poderosamente, usar as tuas servas para que tenha uma palavra do Senhor para a vida dessas crianças. E que elas sejam instruídas, ensinadas a cada dia no teu caminho. Pedimos o cuidado, a misericórdia e a graça do Senhor sobre todas as crianças dessa igreja, as que estão presentes e as que não estão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora pode entrar. Amém. Glória a Deus. Criança não entra naquela salinha sem oração, né? Irmãos, então vamos lá. Lucas 5, 17 a 26. Como eu disse, uma série de mensagens que nós estamos desenvolvendo no Evangelho que escreveu Lucas, uma série de exposições, e hoje o título da mensagem é A Autoridade do Messias. A Autoridade do Messias. Eu tenho usado sempre esse termo Messias nas mensagens que tenho trazido, porque o sentido da palavra é o ungido do Senhor. E Jesus é o ungido de Deus, enviado como promessa ao povo de Israel, e enviado para que por meio dele nós fôssemos reconciliados com Deus. Toda a sua obra, todos os seus milagres, todas as suas palavras, ele fazia com o objetivo de apontar para todos que ele era o Messias prometido. E mais do que por meio desses milagres e dessas palavras apontar isso, ele também apontava para a sua grande missão, que por meio da sua morte e da sua ressurreição, nos reconciliaria com Deus, e não somente isso, mas por meio da sua obra, nós faríamos parte da família de Deus, como irmãos de Jesus Cristo, por que não dizer assim? Amém? Então, a autoridade do Messias. Versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico:
eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Podem se assentar com as suas cabeças curvadas mesmo. Eu vou fazer uma oração. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Meu Deus, toda a honra, toda a glória do Senhor. O Teu nome, Pai, é glorificado. Que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu nome seja engrandecido. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Mais de Ti, mais do Teu Espírito, menos de mim, Senhor. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma grande multidão de fariseus e doutores, uma grande multidão presente ali, fariseus e doutores da lei, 4 homens de fé e um paralítico. Então, lendo esse texto, a gente identifica esses personagens. Uma grande multidão, é claro, Jesus, né? Mas uma grande multidão, fariseus e doutores da lei, 4 homens de fé e um paralítico. Começa aqui mais uma grande manifestação do poder e da autoridade do Messias, o Filho eterno de Deus. William Hendricks, analisando esse texto, ele diz o seguinte: 5 realidades que percebe-se aqui. Primeiro, dos versículos 17, prepara-se uma batalha. Segundo, versículos 18 a 20, lança-se um desafio. Terceiro, versículo 21, faz-se um ataque. Quarto, versículos 22 a 25, ganha-se uma vitória. E 5, versículo 26, celebra-se o triunfo. Os fariseus e mestres da lei, eles vieram de Jerusalém, da Judéia, a nata dos grandes mestres e doutores da lei, da Torá, das leis. Eles estavam prontos para derrotarem Jesus Cristo. E aí surge um grande desafio. Diante desse desafio, Jesus vai provar porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Messias prometido. Ao curar o paralítico, Jesus derrota seus adversários e prova para eles que Ele tem autoridade para perdoar pecados. Nessa exposição de hoje, irmãos, nós veremos como Jesus prossegue o seu ministério. Ele prossegue o seu ministério com toda a autoridade e com toda a intrepidez e com todo o poder. Nós veremos aqui nesse texto de hoje, na mensagem de hoje, muitas coisas importantes que irão contribuir para o nosso desenvolvimento como servos de Deus. Então, vamos à nossa mensagem, depois dessa pequena introdução. Amém? Primeiro detalhe que observamos aí está no versículo 17. Os fariseus e mestres da lei. O texto anterior, de semana passada, terminou dizendo que Jesus saía para lugares isolados onde ele orava. O Filho de Deus estava sempre preparando-se em oração, preparando e orando. Depois de orar, Jesus voltou para aqueles que o aguardavam ansiosamente. E continuou ensinando, curando, pelo poder do Espírito Santo. O texto diz que o poder do Espírito Santo estava com ele para curar.
o poder do Espírito Santo estava sobre Jesus e estava demonstrando, através dos seus prodígios, dos seus sinais e das suas palavras, que ele era o Messias prometido. Vemos nesse texto que os fariseus e os mais eminentes sábios que vieram de Jerusalém, ou seja, o centro onde eles se reuniam, onde os melhores se reuniam, eles trouxeram os melhores, talvez, quem sabe, escolhidos a dedo. É hoje que nós vamos derrubar esse mestre, esse falso mestre. Talvez eles pensavam assim. E eles estavam ali, assentados, diferente da multidão que estava maravilhada, que estava ansiosa para ouvir a palavra de Jesus, eles estavam ali para buscarem meios de desqualificarem Jesus. Eles usavam todo tipo de estratégia. O objetivo era condenar Jesus como herege. Em seu livro Antiguidades, Flávio Joséfo diz que o grupo de fariseus era aproximadamente de 6 mil membros. Não era tanta gente assim, comparado àquela região, que cada cidade daquela região tinha aproximadamente 15 mil pessoas. Era apenas, segundo Flávio Joséfo, no livro Antiguidades, 6 mil membros era o grupo dos fariseus. Jesus conhecia o coração desses homens. Em certa ocasião, Jesus chamou esses homens de sepulcros caiados. Por fora, aparentemente bem aparentados, por fora pareciam santos, pareciam perfeitos homens de Deus, mas por dentro eram podres. Olha o texto que diz isso, Mateus 23, versículo 27, vai falar exatamente o que eu disse aqui. Ele diz assim o texto, Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então Jesus conhecia bem o coração deles, e ele disse realmente quem eles eram, na verdade, por meio desse texto. O contexto desse texto, Jesus está confrontando-os, provocando eles, chamando a atenção deles. Vocês não me enganam, vocês podem enganar a multidão, mas a mim vocês não enganam. Eu conheço vocês, sei quem vocês são. Diante do Filho de Deus, irmãos, toda hipocrisia é desmascarada. Diante do Filho de Deus, toda hipocrisia é desmascarada, toda falsidade é desmascarada. Veremos que no decorrer de todo o ministério de Jesus Cristo, ele foi confrontado por esses homens. E em todos os momentos que Jesus foi confrontado por eles, Jesus os refutou com graça e com sabedoria. Eu não vou citar aqui os episódios, porque nós vamos certamente ter mensagens que irão falar sobre isso. O verso 17 vai terminar dizendo o quê? Que o poder do Senhor estava com Jesus para curar. O poder do Senhor estava com Jesus para curar. A seguir nós vemos detalhes da cura do paralítico. E aí nós vamos ver, dos versículos 18 ao 20, a fé dos amigos do paralítico. Nós veremos aqui 3 circunstâncias que são muito importantes. E nós vamos buscar entender cada uma delas. Nesse texto, nessa parte 18 a 20, tem 3 circunstâncias importantes. Presta atenção aí, você acompanha a sua leitura, você vai perceber. Em primeiro lugar, a multidão.
O texto diz que a casa estava cheia de pessoas, uma grande multidão. Não havia como passar entre eles. As portas estavam obstruídas. Possivelmente até nas janelas da casa não tinha como passar de tanta gente que estava ali. Então havia essa multidão ali e de repente, imagine, 4 homens carregando um homem na sua maca, tentando entrar, sem chance. As pessoas presentes, elas não estavam dispostas a abrirem passagem. Quando você está no trânsito, que você está dirigindo o seu automóvel, de repente vem uma ambulância com a sirene, você sai fora, você encosta, você ultrapassa um sinal vermelho, porque você sabe que é uma urgência, é uma emergência. Mas as pessoas vendo aquela cena, elas não estavam nem aí para o paralítico, nem aí para a emergência e urgência. Elas estavam ali prontas a não deixar ninguém entrar para tomar o lugar delas. Eles queriam estar perto de Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus para ouvi-lo, mas principalmente para ver os sinais, os milagres. Muitos ali possivelmente estavam esperando para também serem curados. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles enfatizam sempre o fato de que Jesus era seguido por multidões. No evangelho que escreveu João, ele diz o seguinte, capítulo 6, versículos 1 a 2. João 6, versículos 1 a 2. Só você mudar algumas páginas aí de Lucas e você vai chegar em João 6, 1 a 2. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, as multidões seguiam Jesus e certamente a maioria deles não estavam tão interessados em ouvir a palavra de Deus, apesar do texto dizer que muitos iam ouvir a palavra de Deus. Mas nós percebemos, conhecendo a natureza humana como nós conhecemos um pouco, sabemos que as pessoas estavam mais interessadas em ver sinais e milagres. No evangelho que escreveu Marcos, ele nos diz que era na cidade de Cafarnaum, ou seja, Jesus ainda está ali na região do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, na casa, possivelmente, quem sabe, a casa da sogra de Pedro, mas ele está ali naquela cidade e a cidade está presenciando este momento sublime. As pessoas dessa cidade, eles viram e eles ouviram coisas tremendas. Eles foram os privilegiados, não é verdade? Porque Jesus estava sempre, nesse primeiro momento, estava sempre ali. Na realidade, Jesus morava ali. Mas apesar disso, a grande maioria não creu em Jesus. A grande maioria daquelas pessoas não creram que Jesus era o Messias prometido. Nós veremos nas próximas mensagens que Jesus vai lançar uma sentença contra essas cidades. Mas isso é assunto para as próximas mensagens. Segunda coisa que nós percebemos aqui é os amigos do paralítico. Os amigos do paralítico. Marcos nos diz que 4 dos seus amigos o levavam. Então 4 amigos daquele paralítico carregavam ele. O texto diz o leito, né? Os amigos deste homem, eles tinham grande disposição. Eles queriam o bem deste homem. Eles também demonstraram, e o próprio Jesus afirmou isso, uma grande fé no poder de Deus. Olha o que diz Marcos.
Marcos 2, versículo 5. Marcos 2, versículo 5. ênfase na primeira frase, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus percebeu fé naqueles homens. A atitude desses homens irão nos mostrar a importância de termos amigos verdadeiros. O paralítico não tinha condições de ir até Jesus, mas seus amigos estavam lá para ajudá-lo, para colocá-lo diante de Jesus. E finalmente, com muito esforço, com muita dedicação, fizeram com que ele chegasse diante de Jesus. Outra coisa importante, irmãos, é o fato, como eu disse, de Jesus enfatizar a fé desses homens. Nós vemos que a fé que eles tinham os motivou, deu a eles força para fazer todo o esforço necessário. Como é bom ter amigos assim, que se preocupam, que se interessam, que estão dispostos a fazer todo o sacrifício necessário. Em Provérbios 18, versículo 24, diz assim, Provérbios 18, versículo 24, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Em outras palavras, às vezes o sujeito tem muitos amigos, mas nenhum é amigo de verdade. É comum você passar na rua e ver uma pessoa e dizer: e aí, amigo, tudo bem? Mas ele é realmente seu amigo? Você é realmente amigo dele? Talvez o paralítico não tinha muitos amigos. Afinal de contas, quem vai querer ser amigo de um paralítico? Eu quero correr, o paralítico não pode. Eu quero passear, ele não pode. Ficar ali com ele, deitado. As pessoas querem amigos para interagirem com eles. Então, possivelmente, o paralítico não tinha muitos amigos, mas ele tinha amigos que eram melhores do que irmão. Poucos amigos, mas amigos de verdade. Provérbios 17, versículo 17, já que você está aí, não vai ter dificuldade para achar. Provérbios 17, 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. É nessas horas que os amigos verdadeiros se manifestam e se revelam, nos momentos difíceis. Terceiro aspecto que nós podemos ver nesse texto, o paralítico. O sentido do termo paralítico nos traz a ideia, segundo o texto, de alguém que sofre de atrofia dos nervos, enervado, de alguém que tem fraqueza nos membros, braço e perna e etc. Talvez, e estamos conjecturando aqui, o paralítico fosse tetraplégico, pelo fato de ter sido levado na maca. Então, possivelmente ele não tinha nenhum movimento. No capítulo 8 do Evangelho, que escreveu Mateus, nós vemos a descrição de um paralítico que era criado de um centurião. E nesse texto vai nos dar mais detalhes de como que era a vida de um paralítico. Olha o que diz o texto, Mateus 8, versículo 6. O centurião romano procura Jesus. O centurião era um comandante de 100 soldados. Ele procura Jesus e ele diz para Jesus, versículo 6 do capítulo 8 de Mateus: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então Mateus nos dá detalhes, que o paralítico sofria horrivelmente. Uma dor constante e terrível. Nós podemos aqui conjecturar ou pensar que além de total imobilidade, esse homem sofria dores terríveis. Mas também, detalhe importante,
este homem tinha uma grande fé, pois para ele era extremamente difícil ir até Jesus, até mesmo sendo levado. As dores que ele sentia, cada impacto, cada balanço da maca, as dores aumentavam, intensificavam. É preciso ter muita fé para passar por situações como essa. Subir a escada de uma casa, chegar lá em cima no teto, os tetos eram forrados com uma espécie de barro e palhas, e eles abriam aquilo e desceram ele na corda até lá embaixo. Imagine a dor. Diante de Jesus, o paralítico é colocado, e ele espera ser curado imediatamente, para aliviar suas dores. Mas Jesus, ao invés de curá-lo imediatamente, diz a seguinte frase: os seus pecados estão perdoados. Nós veremos mais à frente que Jesus tinha um propósito, tinha um objetivo ao dizer isso. E o objetivo de dizer isso, nós vamos ver mais à frente. As dores eram terríveis, o paralítico esperava ser curado, mas Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Sabemos, irmãos, e nós vamos ver isso, que muitas das dores, muitos dos sofrimentos são consequências da maldição do pecado. Certamente, o pensamento dos fariseus e dos doutores da lei, ele era coerente. Todavia, ao contrário do que a maioria dos judeus pensavam, nem toda doença era por causa do pecado. Em João capítulo 9 nós vemos isso, né? O cego de nascença. Então Jesus vai na causa do problema do paralítico. Qual era a causa do problema do paralítico? Jesus foi cirúrgico. Jesus sempre foi e era preciso em tudo que fazia. Em outro momento nós vamos falar mais sobre isso nessa mensagem. Veremos agora que Jesus vai confirmar diante do povo e dos fariseus que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. Ao dizer para o paralítico, seus pecados estão perdoados, Jesus está projetando um próximo passo, com o qual ele vai mostrar para todos que ele é sim o Messias prometido. E aí, nos versículos 21 a 26, para que saibais que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. Depois de dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, Jesus, em confronto direto com os seus opositores, ele bate de frente com eles quando ele diz, seus pecados estão perdoados. Esses opositores, eles se arrazoavam, o texto diz. O sentido da palavra é, argumentavam sobre essa questão, pensavam, deliberavam sobre isso. Um teólogo, eu não sei se a pronúncia está correta, Heinecker, ele explica essa situação. Ele diz o seguinte, abre aspas, a opinião judaica a respeito do pecado e do sofrimento é esta: onde há sofrimento, o pecado é premissa. E onde ainda persiste o sofrimento, o perdão ainda não chegou plenamente. Faz sentido. Vejamos dois textos na Bíblia que vão fundamentar a declaração dos fariseus, em relação ao fato de que só Deus tem poder para perdoar pecados. Dois textos, entre tantos, vão confirmar a ideia e o pensamento dos fariseus. Só Deus pode perdoar pecados. Olha o que diz Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus falando a Isaías. Nesse texto, nós vemos o profeta declarando que é Deus que perdoa os pecados. É Deus que apaga as transgressões, por amor dele mesmo. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Nesse salmo, percebem aí na Bíblia de vocês, o nome do Senhor está em caixa alta. Segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, diz que isso indica uma referência direta a Deus, o Deus único e verdadeiro. Tendo por base esses textos, os fariseus e os doutores da lei, eles tiram a conclusão de que só Deus pode perdoar pecados. E certamente eles tinham razão, o texto bíblico confirma isso, fundamenta isso. Porém, como nós dissemos em outras ocasiões, os sinais e as palavras de Jesus apontavam para os seus ouvintes que ele era o Messias prometido na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro que eles tinham. Pelos profetas, pelos livros da Bíblia. Jesus, testificava que ele, por meio dessa ação, era realmente o Messias prometido. Um outro teólogo vai dizer algo interessante. Koenig Jake, eu acho. Eu tenho dificuldade com essas pronúncias porque eu não conheço muito do inglês. Mas vamos lá. Ele era um ministro congregacional presbiteriano e ele viveu entre o final do século XIX até o início do século XX. Ele diz o seguinte, eu achei muito interessante isso. Abre aspas. Os escribas e fariseus ficaram grandemente alvoroçados, cochichos, ameaçadores, meneios de cabeça, olhares tenebrosos e piedosos gestos de alarme mostravam que todos estavam sentindo-se incomodados. Pois ao declarar ao paralítico perdoado, Jesus estava intrometendo-se nas prerrogativas exclusivas de Deus. Aquele que blasfemasse deveria ser condenado à morte por apedrejamento. O seu corpo deveria ser pendurado numa árvore e depois ele seria queimado de forma vergonhosa. Quem pode perdoar pecados se não um só, ou seja, Deus? Então Jesus, ao dizer ao paralítico, perdoar estão os teus pecados, é uma afronta direta para os fariseus. Mas por outro lado, olha o que vai acontecer. No decorrer dos versos seguintes, veremos que a resposta e a ação de Jesus irá ratificar 3 coisas que confirmam a sua deidade. A ação de Jesus ao perdoar os pecados do paralítico. Todo esse episódio, o momento em que ele sabia o que os fariseus estavam pensando, o momento em que ele perdoa os pecados do paralítico, e o momento em que ele cura o paralítico, vai nos dar 3 confirmações de que ele é realmente o Filho de Deus, um com o Pai. Em seu comentário, um autor muito conhecido de nós, e agora está fácil para mim, que é português, Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: se Jesus curou um homem da paralisia, logo o homem está perdoado. E se ele está perdoado, então Jesus acabou de exercer uma obra que é prerrogativa de Deus. Logo, ele é Deus. Fecha aspas. Os fariseus diziam que Jesus blasfemava ao tomar para si um atributo do Pai, de perdoar pecados. Jesus vai provar que ele é Deus de 3 formas. Primeiro, onisciência.
Deus é onisciente. É um atributo incomunicável de Deus. Não comunica com nós não temos onisciência. Por que Jesus foi onisciente ali? Porque ele sabia o que os escribas e os fariseus estavam pensando. Eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe. Jesus sabia, porque ele é Deus. Segundo atributo, onipresença. Ele conhecia a vida do paralítico e certamente como Deus, ele sabia a causa da doença do paralítico. Os amigos do paralítico conheciam o paralítico. Mas Jesus, sem conviver com o paralítico, sendo Deus, ele sabia toda a vida do paralítico. Ele estava presente, porque ele é onipresente. Terceiro, a sua onipotência. É um atributo incomunicável de Deus. Só Deus tem todo o poder. Jesus não curou o paralítico em nome de Deus, em nome de alguém. Ele curou com a sua palavra, com a sua ordem. Notemos, irmãos, que o ensino, os sinais e os prodígios de Jesus tinham um propósito. Jesus não estava ali para ser famoso. Convenhamos, Jesus era um popstar, sem dúvida que era. Era o cara do momento, todo mundo queria ouvir, todo mundo queria ver, todo mundo queria ser curado. Mas isso não subia a cabeça dele, esse não era o objetivo dele, ser famoso. Jesus é o homem mais famoso do mundo. É o homem que viveu, é o mais famoso do mundo. Tem mais de 2000 anos que Jesus está no top aí. Nós sabemos aquela frase antiga atribuída a John Lennon: os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo. Cadê os Beatles? Jesus está vivo e continua popstar. Mas ele não fazia isso para fama. Ele não fazia isso por prestígio. Ele não fazia isso para aparecer. Ele estava cumprindo integralmente a vontade do Pai. É importante, irmãos, que nós não percamos aqui o princípio cristológico. Como homem, Jesus obedeceu ao Pai e fez tudo pelo poder do Espírito Santo. Porém, importante isso, Jesus é Deus. E as duas naturezas estavam plenamente nele. 100% Deus, 100% homem. Portanto, meus irmãos, percebemos aqui que por meio dessas três características aqui citadas, onisciência, ele sabia que os fariseus e mestres estavam pensando. Onipresença, ele conhecia aquele paralítico, sem ter convivido com ele, porque ele é um Deus presente. E segundo, ele tem todo o poder, onipotência. Ele curou o paralítico pelo poder. Portanto, meus irmãos, por meio dessas três características, Jesus se apresenta aqui como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O paralítico veio carregando o seu leito, um leito de dor. Agora ele volta curado, levando a sua maca. Ele mesmo leva a sua maca. Ele veio carregado e voltou andando. O texto, por fim, vai nos dizer no versículo 26, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Esses habitantes da região de Cafarnaum, eles ouviram e viram coisas tremendas. Mas como nós dissemos no início, a grande maioria deles, apesar de terem ficado maravilhados, não se converteram verdadeiramente. Apesar de todos os sinais, apesar de tudo que eles viram,
Apesar de dizerem, nós vimos coisas, sinais e prodígios extraordinários aqui, ficamos maravilhados, apavorados, atônitos. Eles continuaram incrédulos, a grande maioria, como os fariseus e os doutores da lei, que conheciam e sabiam que aquilo ali apontava que Jesus era o Messias, mas eles não conseguiam crer e acreditar nisso, apesar da palavra, apesar dos sinais. Nos nossos dias, a glória de Deus se manifesta de maneira maravilhosa. Nós vemos isso por meio da natureza, da criação. Nós vemos isso por meio de uma palavra, da leitura da palavra. Deus fala conosco. Há sinais ainda de que Deus opera no meio do seu povo. Porém, poucos realmente se convertem. Poucos realmente são salvos da condenação eterna. Vem a mim um texto que está em Mateus, capítulo 20, versículo 16. O próprio Jesus nos diz isso. Ele diz assim, Mateus 20, versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos foram chamados para aquele momento, a multidão foi até lá, mas poucos foram os escolhidos. Vamos agora, irmãos, a algumas aplicações do nosso texto, da mensagem de hoje. Nós vemos aqui 4 aspectos importantes. Primeiro, a multidão. Segundo, os fariseus e mestres da lei. Terceiro, os amigos do paralítico. E quarto, o paralítico. Cada um desses personagens irá trazer lições preciosíssimas para nós. Então vamos ver. Em primeiro lugar, uma multidão privilegiada. Eles estão ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles estão vendo os milagres de Jesus, mas nós percebemos que diante de um paralítico carregado por 4 homens, por 4 amigos do paralítico, eles estavam ali e não deram a mínima para o paralítico. Eles estavam ávidos, ou seja, desejosos para verem sinais, para verem milagres. Eles não tiveram nenhuma sensibilidade para com o próximo. Não é verdade? Ninguém tocou-se. Ninguém sentiu. Oh, peraí, gente, vê um homem paralítico aí, e Jesus está operando milagres, então abrem, deixa esse homem passar. Deixe esses homens passar, porque nós sabemos que Jesus pode curá-lo. Nos nossos dias nós vemos pessoas que querem milagres de Jesus. Nós vemos pessoas que querem uma palavra de encorajamento. Quantas pessoas aí fora desejam isso? Mas não querem nenhum compromisso com o Evangelho. Querem uma palavra, quer um encorajamento, quer uma cura, quer um milagre, mas não quer compromisso com o Evangelho. O cristianismo exige comprometimento. O cristianismo exige que os cristãos estejam envolvidos e comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser compartilhado. A igreja do Senhor não pode negligenciar a sua missão de ser uma porta aberta para todos os pecadores arrependidos que queiram entrar por ela. Ali está um paralítico sofrendo dores terríveis. Mas a multidão insensível, pensando só em si mesmo, interessada nos benefícios de Cristo, não deu conta de que havia um homem sofrendo ali, que precisava chegar até Jesus para ser curado. Nós podemos desfrutar as bênçãos do Senhor, mas nós precisamos estar sempre prontos a oferecer o Evangelho àqueles que o querem.
a abrir as portas, a abrir passagem, a dar caminho. E como nós fazemos isso? Obedecendo o ide de Jesus. Abrindo as portas dessa igreja para todos que queiram entrar. Nos disponibilizando a anunciar e proclamar a mensagem do Evangelho. Porque há muitos perdidos aí fora. Há muitos escolhidos do Senhor que ainda não foram encontrados. Segundo o grupo com o qual nós aprendemos alguma coisa importante aqui. Os fariseus e mestres da lei. Eles estavam ali somente para julgar. Eles estavam ali somente para criticar. Eles se consideravam sábios demais para aprenderem com Jesus. O que esse homem tem a ensinar para nós? Nós assentamos ali diante dos maiores mestres. Nós conhecemos a lei, nós conhecemos os ensinamentos, nós sabemos tudo. Eles estavam ali somente para criticar e julgar. Os seus corações estavam cheios de soberba, de arrogância. Mas eles foram derrotados pela palavra do Mestre. E eles saíram envergonhados. E apesar de serem derrotados, envergonhados, eles mantiveram os seus corações endurecidos diante da palavra poderosa e de um sinal miraculoso. Imagine o sujeito, ele vê tudo isso e ele entende isso, mas ele é tão arrogante, ele é tão soberbo, que apesar dessa palavra poderosa e apesar desses sinais maravilhosos, ele continua orgulhoso, arrogante. Assim eram os fariseus e os mestres da lei. Nos nossos dias, irmãos, nós também vemos esse grupo de pessoas que acham que sabem de tudo, que não precisam mais aprender. Sim, pessoas que se dizem cristãos, que acham que não precisam aprender, que sabem de tudo, sabem mais que o pastor, sabem mais que os professores. Por isso eles não vão à igreja. Não, é mais do mesmo, eles vão dizer assim. O pastor vai falar o que eu já sei. O que eu tenho a acrescentar indo à igreja? Mas quando eles vão à igreja, eles ficam como os fariseus, sentados no banco criticando. Sentado no banco, não, isso que o pastor está dizendo, não, isso não tem base bíblica não. Mas ele é covarde, porque ele não tem coragem, diferente dos fariseus que confrontavam Jesus, ele não tem coragem de confrontar o mestre, o pastor, e ele sai calado, entra calado, sai calado, mas criticando, procurando defeitos na igreja. E aí eu vou dizer para você, se você procura defeitos na igreja, você vai achar. Se procura defeitos em mim, você vai achar. E você vai ficar assustado, porque eu sou pior do que você. Porque a igreja é um lugar de pecadores arrependidos. Aqui não tem santo, aqui todo mundo é pecador arrependido. Por isso que aqui tem imperfeição. Por isso que aqui tem pessoas que erram. Mas diferente dos perdidos no pecado, aqueles que erram aqui se arrependem dos seus pecados, se humilham diante de Deus, se humilham diante dos irmãos. Os fariseus e escribas da lei, eles eram perfeitos demais para se humilhar. E assim como eles, muitos também são perfeitos demais para se humilhar. Eles não conseguem perceber a grandeza de Deus. Eles não conseguem perceber o poder da palavra de Deus. O coração deles está endurecido. Porque o evangelho é simples. É profundo, mas é simples. É difícil de entender, mas é simples, porque somos abençoados pelo Espírito Santo para compreender. Ele coloca luz no texto para nós.
As pessoas arrogantes, soberbas, elas dão mais valor a uma tradição religiosa morta do que a palavra de Deus. Os fariseus davam mais valor à tradição, aos costumes deles, do que a palavra de Deus. Outras vezes eles vão dar valor à igreja, ou melhor, outras vezes eles não dão valor à igreja porque acham que a igreja é desqualificada para eles. Porém, nós sabemos, pela palavra de Deus, que a igreja é a noiva do Senhor. E ainda que ela não seja perfeita, é por meio de uma igreja séria e comprometida que Deus fala com o seu povo. Mateus 16, versículo 18. Olha o que Jesus fala sobre a sua igreja. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor é especial para Ele, ainda que ela não seja perfeita, porque ela ainda não foi glorificada, ela está sendo santificada. É preciso ressaltar, irmãos, que quando uma igreja não está comprometida com o Evangelho, uma igreja onde a sua liderança não está comprometida com a mensagem do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, essa liderança precisa e deve ser confrontada. Mas isso deve ser feito com toda a humildade, com toda a graça e com toda a sabedoria. E essa confrontação deve estar de acordo com os meios estabelecidos pela própria palavra de Deus. Há ensinamentos que nos ensina como abordar um irmão que está em pecado, que ensina todo o processo até o final. São os meios estabelecidos pela palavra de Deus para também tratar com uma liderança que não está comprometida. Terceiro, os amigos do paralítico. O que nós aprendemos a aprender com eles? Eles demonstraram um grande amor para com o paralítico, além de uma grande fé, confirmada pelo próprio Jesus Cristo. Eles não mediram nenhum esforço, e eles se dedicaram integralmente à necessidade do próximo. Quantas vezes nos nossos dias nós percebemos pessoas perecendo e estão sofrendo por causa da desobediência, por causa do pecado. E ao invés de nós levarmos essas pessoas a Jesus, o que nós fazemos? Muitas vezes, nós criticamos e condenamos. Olha o ímpio aí. O caminho do ímpio é mau, vai para o inferno. Não é isso? Esse sujeito não presta, tem que ir para o inferno mesmo. Mas é você que está afirmando isso ou Deus está decretando isso por meio de você? Você tem essa autoridade? A palavra do Senhor nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. O próximo inclui os pecadores perdidos. Ao invés dessas pessoas levarem o pecador a Jesus, eles criticam e condenam. E era assim que faziam os fariseus, os doutores da lei. Eles criticavam e condenavam. Bando de bobo, acreditando nesse homem. Ele não percebe que essa mulher é pecadora? Eles diziam. Eles não percebem que esse homem é um publicano, cobrador de impostos, ladrão? É assim que eles faziam. É assim que muitos crentes fazem. O pastor Marco Antônio não sabe que aquele sujeito é um pecador? Por que está falando com ele? Mas os amigos do paralítico o amaram.
fizeram todo o sacrifício, fizeram todo o esforço e levaram a Jesus. E por que eles levaram a Jesus? Porque Jesus era o único que tinha poder de salvá-lo e curá-lo. Eu pergunto, nós temos trazido as pessoas para Jesus? É aqui que eles ouvirão a palavra de Deus. É aqui que eles aprenderão do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é para todos que crerem. A pergunta é, nós temos vergonha de levar o Evangelho aos necessitados? Segunda pergunta, nós temos nos dedicado em trazer os perdidos a Cristo? Assim como os amigos do paralítico, nós estamos dispostos a fazer todo o sacrifício necessário para trazer as pessoas a Cristo? Os paralíticos fizeram todo o sacrifício necessário porque sabiam, precisamos levar esse homem diante de Jesus. O exemplo desses homens deve nos motivar a trazer as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Pois nós sabemos, melhor do que ninguém, que este Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus que irá curar e libertar as pessoas. Nós sabemos e não discordamos que a maioria das dores e dos sofrimentos dos seres humanos são causados pelo pecado. E aquele que pode perdoar pecados, e aquele que pode curar as pessoas, e aquele que pode libertar as pessoas, está nesse lugar, porque Ele é o cabeça desta igreja. E as pessoas precisam ser trazidas a Ele. Quarto e último, o paralítico. Apesar das dores agudas, apesar das dificuldades, apesar das impossibilidades, ele não hesitou. Ele aceitou o desafio dos seus amigos. Resultado? Ele teve seus pecados perdoados e foi curado. Veio carregado por seus amigos e voltou sarado. Assim como o paralítico, que não ficou lamentando a sua dor, mas se dispôs a ir com seus amigos, que nós também, meus irmãos, quando nos acharmos desanimados ou doentes, possamos dar ouvidos aos conselhos dos nossos pastores, dos nossos irmãos e daqueles que nos amam. Quanto mais difícil for a sua situação, maior a sua necessidade de estar diante de Jesus. É nessa simples igreja aqui que a palavra de Deus é ensinada e pregada. E é desta maneira que nós somos fortalecidos. Somos fortalecidos dessa maneira, ouvindo, aprendendo a palavra, sendo confortado, consolado, disciplinado, ensinado. É dessa maneira. As pessoas dizem assim, não, pastor, eu não vou na igreja, estou muito triste, estou muito angustiado, estou com muito problema, estou com muita dificuldade. É nessas horas que você deve estar na igreja. É nesses momentos difíceis, que você está vacilante na fé, que você está tendo dificuldades. É nessas horas que você precisa estar presente também. Mas há um fenômeno interessante que nós observamos. As pessoas não vêm à igreja porque estão tristes, cansadas, desanimadas, mas as pessoas também não vêm à igreja porque têm sucesso, está tudo bem. Então, as pessoas não vêm à igreja de jeito nenhum, porque se estão mal, não vêm à igreja porque estão mal. Se estão bem, não vêm à igreja porque não precisam de Deus. Eu imagino a multidão ali, naquela casa em Cafarnaum. Ali tinha gente que estava precisando de Deus e queria Deus.
Nem que seja para ver milagres e sinais. Nem que seja para ouvir uma palavra bonita. Meus irmãos, nós precisamos estar dispostos. E ainda que estejamos em dificuldades, precisamos estar na presença do Senhor. Não sei se nós vamos vir aqui carregados pelos nossos irmãos e amigos. Não sei se nós viramos aqui pelos nossos próprios pés. Mas uma coisa eu sei. É aqui que Deus poderá falar conosco. É aqui que Ele irá nos ajudar. Por meio da comunhão com o seu corpo. É aqui. Então, meus irmãos, nenhum cristão tem desculpa para não ir à igreja. Porque se eu estou cansado, eu vou me encontrar a revigorar as minhas forças na palavra do Senhor, nos conselhos, na direção do Senhor para a nossa vida. A maior dor que uma pessoa pode sentir, o maior cansaço que pode esgotar uma pessoa, nem sempre é o físico, porque o físico você deita, dorme e recupera. É o cansaço psicológico e espiritual. E esse você não tem acesso. Só o poder do Espírito Santo é que pode transformar a sua mente e o seu coração e te dar paz. A maioria das pessoas sofrem por falta de paz. E Jesus disse: deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Conclusão? Não sejamos como a multidão que só pensava em si, ignorando as necessidades do próximo. Não sejamos como a multidão que só pensava em si e ignorava as necessidades do próximo. Segundo, não sejamos como os fariseus e os doutores da lei, que na sua soberba e julgamento perderam uma oportunidade única de serem salvos e abençoados. Terceiro, sejamos como os amigos do paralítico, que não mediram esforços para levar uma pessoa necessitada diante do autor da vida. E por fim, tenhamos a atitude do paralítico, que diante das impossibilidades e apesar das dores intensas, se sujeitou humildemente, pois cria que Jesus era poderoso para lhe libertar e curar. Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Pai, agradecemos pela misericórdia do Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, Pai. Oh, Senhor, nós precisamos muito de Ti. Não podemos seguir sem o Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós carecemos do Senhor para a caminhada. Não podemos sair do lugar se o Senhor não for conosco. E só triunfaremos se o Senhor estiver conosco. Não nos deixe perder isso de vista. Nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai, nos colocar diante de Ti. Precisamos ser colocados diante de Ti. Precisamos de Ti. Ajuda-nos a cada dia, em nome de Jesus. Amém.